Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho, as Boas Novas de Deus, um canal voltado para a teologia e ciência da religião. Eu quero aqui fazer, antes de começarmos o vídeo, nós vamos falar sobre o zoroatrismo, né? Ou o zoroatricismo. Mas antes eu queria falar sobre uma obra que tem em português, né? Da editora Contexto, e que vai trazer exatamente um contexto das religiões que se extinguiram, ou se existem ainda, elas estão bem resumidas ou quase não é perceptível na sociedade ou no mundo, né? De uma forma mais exponencial. Mas que merecem destaques, que merecem, como nesse caso desse vídeo sobre o zoroatrismo, né? O zoroatricismo, ou nós vamos ver outra nomenclatura que também pode ser dada. Uma obra que é uma obra que eu considero uma obra valiosa, né? Ela vai tratar... Vou mostrar logo a obra para vocês, senão vocês vão ficar curiosos, né? Aqui, as religiões que o mundo esqueceu. Nessa obra, no seu índice, você vai ver que ela aborda desde as religiões egípcias, suméricas, gregas, romanos, o gnosticismo, os arianistas, né? As religiões persas, celtas, os vikings, né? Tem até uma série na Netflix muito boa, né? Que retrata a história do Ragnar Lothbrok. Faz uma conexão, um link entre cristianismo e as religiões vikings, né? Inclusive o padre dialogando com Ragnar, e aí nós vemos um pouquinho desse sincretismo. As religiões albigenses, né? Os maias, os astecas, os índios, e é isso, né? Então trata sobre todos esses povos e as suas religiões. O que nos interessa, que é o que nós vamos tratar no vídeo, certo? Que é bem resumido o vídeo, para que você só tenha uma ideia, né? É a religião dos persas, né? O livro é dividido em várias partes por autores diferentes, cada um escreve sobre um, e nesse caso aqui sobre os persas, quem escreve é a Flávia Gali Tatit, né? Que é sobre ela vai falar sobre o zoroatrismo, o zoroatricismo, né? Que é uma religião que foi fundada hoje no Irã, né? E tem por seu profeta ou seu fundador Zaratustra, ou como alguns conhecem, Zoroastros, né? Então o livro ele vai abordar um pouquinho a questão das antigas práticas dos índios arianos, né? O deus Aura Madaz e a escolha entre o bem e o mal, esse dualismo que nós vamos ver aqui também no roteiro do vídeo, né? A Mestre Spente, ou os Sete Imortais, também nós vamos ver um pouquinho, eu vou trazer as características de cada um deles, que são características de Aura Madaz, personificação, podemos dizer assim, né? A história cósmica em 3 etapas. Ele vai abordar o homem diante da morte, a iniciação, a oração, as festas, né? O zoroatricismo ao longo dos séculos, e ele finaliza, não é um texto muito extenso, porém um texto sintético e essencial para quem quer conhecer essa religião em específico, né? O zoroatrismo, e também quem adquirir o livro vai conhecer as religiões do mundo antigo de forma sintética para depois se aprofundar a partir da sua biografia. Então vamos lá, né? Essa religião, o zoroatrismo, é uma religião persa, como eu falei, né? E assim, a ideia maior consiste, que depois nós vamos ver isso dentro do próprio cristianismo, né? O maniqueísmo também, em a ideia de um dualismo, né? Esse dualismo é entre duas forças, né? E essas duas forças elas entram em luta, né? Seria uma luta entre o bem e o mal. O zoroatrismo também, se lembra que eu falei que ele é zoroatrismo, né?
ou como aqui está, zoroatrismo ou zoroatricismo, ou também madeísmo, né? Mazdeísmo. Essa religião, ela vai ser fundada, o seu fundador, né? Toda religião, você vai ver que toda religião, algumas não, como no caso do hinduísmo, mas todas as religiões ela tem o seu fundador, tem alguém que deu início à fundação da religião, ou quem trouxe a ideia do desenvolvimento a partir dessa conexão ou dessa experiência tida com o transcendente. No caso, o cristianismo, Jesus, o judaísmo, né, a partir de Abraão, do chamado de Abraão, o Islã, Maomé, o budismo, Siddhartha Gautama, né, as testemunhas de Jeová, Charles Roosevelt, os mormons, Joseph Smith, né. Então, assim, toda religião tem alguém que vai trazer primeiro a ideia a partir também do que já existe, né? Porque já existia religião onde Zaratustra ou Zoroastro viveu, já existia, só que ele traz uma ressignificação para essa religião, né? Ele como vai ficar conhecido como o profeta, né? O profeta da religião, do zoroatrismo, né? E isso em meados, a origem dessa religião vai se dar em meados do século 7 a.C., né? Zoroastro, né? Ele vai ter uma experiência com o sagrado, com o transcendente, né? Após ele vai presenciar a figura de um ser, né? Um ser de luz, e esse ser ele vai se apresentar como Aura Madais, né? Que seria equivalente a Deus no cristianismo, né? A Deus no cristianismo, a Alá, ou mesmo a Jeová no judaísmo, né? Yahvé no judaísmo, né? E o que acontece? Zoroastro ele vai trazer um papel reformador. Por quê? Porque na época de Zoroastro havia um politeísmo, então a crença em vários deuses, né? Essa crença, o politeísmo, ele não crê num único deus, mas vários deuses, né? E aí Zoroastro ele chega inovando e vai trazer à cena o monoteísmo, né? Monoteísmo, que é a ideia de um único Deus, né? As três religiões mais conceituadas monoteístas é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? E aí esse Deus vai ser Aura Madá, né? Mazda, e ele vai pregar exatamente em sua pregação um dualismo, né? A partir da existência do bem e do mal, né? Esse deus Aromadás era uma das divindades, né? Porém vai se tornar o deus o deus superior, o único deus, né? Trazendo a ideia de monoteísmo, né? E também tinha a ideia de Aritmã, né? Que seria uma representação do mal, né? Não era não era interpretado não como um deus, né? Mas uma energia negativa, e essa energia seria responsável pelas doenças, né? Pela morte, pelos desastres, né? E tudo que tivesse relacionado assim com o negativismo, né? Outra coisa também, toda religião ela vai ter, apesar que as religiões, por exemplo, o candomblé, né, a umbanda, vão ter autores que vão escrever sobre a religião, mas não tem assim um livro texto que foi fundamental para o alicerce da religião, que seria o guia da religião, né? O candomblé não tem. Daí muitas vezes o que acontece? Quando o babalorixá ou a iorixá falece, muitas vezes aquele local de culto, terreiro, né? Ele fecha, porque precisa de uma sucessão e não tem um guia, né? Que seria o livro. Normalmente essa sucessão ela é passada de forma oral, e muitas vezes alguns babalorixás ou iorixás não fazem
um filho sucessor de santo, e aí a casa passa por dificuldades. Então toda religião ela tem as suas bases doutrinárias que trazem o ensinamento, né? E isso consiste num livro sagrado. No caso do zoroatrismo, né, o livro é o Avesta, né, que é considerado o livro sagrado do zoroatrismo, né? Porém, esse livro ele é formado por orações, né? E esse livro também ele tem poucas narrativas, como no caso dos textos bíblicos, que tem toda a narrativa, toda a história do judaísmo a partir do Antigo Testamento e chegando ao Novo Testamento, a história de Jesus, a história da própria igreja no princípio, né? Como também no caso do Alcorão, contando ali toda a história, tem narrativas também. O livro cristão é completo, Antigo e Novo, né? O judaísmo só o Antigo Testamento, então da mesma forma, né? Então tem poucas narrativas o livro, o Avesta, né? Que é o livro sagrado do zoroatrismo. Dentro do Avesta, né? Nós temos o livro de Goethe, né? Que é considerado um dos mais importantes, né? E esse livro ele consiste em 17 cantos sagrados compostos pelo próprio Zoroastro, né? No caso do cristianismo, por exemplo, os evangelhos não foi escrito pelo próprio Jesus, foi escrito pelos evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, no caso desses textos dentro do Avestas, o Gates, né? O Gates, foi escrito pelo próprio Zoroastro, ele próprio escreveu, né? Eu acho também interessante que a gente veja também outras características do zoroatrismo, né? Que é a presença do Ameixas Pentas, né? Que seriam, traduzindo, seriam imortais sagrados, né? E representam as manifestações espirituais de Aura Madais, né? Que no caso é personificado, né? Em elementos abstratos, né? E aí nós vamos ver alguns desses elementos, né? Que são a personificação de Aura Madais, né? De forma espiritual. O primeiro deles é o voo Maná, que representa os animais, né? O Asha Vishita, o Ashavaishta, que representa o fogo, o Spenta Ameraite, que representa a terra, o Kishatara Variá, que representa o céu e os metais. Aqui nós podemos fazer até uma conexão com os orixás, no caso do candomblé, que representam uma parte do mundo e em especial da natureza, né? Pegando como exemplo Iemanjá, rainha dos mares, né? E assim sucessivamente. Cada um dos orixás tem uma representação diante do mundo e da natureza em si, né? De tudo que compõe o mundo, né? Então, outro dessa personificação dos elementos espirituais é o Aravatá, né? Que representa a água. O Ameretate, né? Que representando, no caso, as plantas, né? O zoroatrismo ele vai ser substituído, né? No caso, como uma religião predominante na região do Oriente, onde ele consiste, e aqui o autor do livro ele coloca como o Irã, né? E por quê? O que vai acontecer, né? No século VIII, o que vai acontecer? O Império Sassanida ele vai cair, né? Como vários impérios caiu, isso na China. Na China teve vários impérios que caíram, né? O próprio Império Romano caiu também, né? E aí vai ser substituído pelo islamismo. E o Islã, quando ele chega, ele substitui toda forma de religião, porque um muçulmano ele só pode ser fiel a Maomé e a Alá, né? Porém, atualmente, existem alguns seguidores do zoroatrismo
que ainda praticam a religião que ainda praticam a religião, e isso predominantemente, principalmente constituído de indianos, né? A maioria que ainda levam essa herança religiosa do zoroatrismo, né? Quando nós fazemos uma conexão, né, para a gente finalizar o vídeo, com o cristianismo e outras crenças, por quê? O que eu quero trazer aqui nesse último ponto? Né? A ideia da crença do que o zoroatrismo ele crê. Né? E o zoroatrismo ele vai crer, se lembra que ele é antes de Cristo, né? Ele vem, deixa eu só pegar aqui. Isso. Século 7 antes de Cristo. Lembre, né? E aí, o que acontece? As crenças, né? Ele vai durar até o século 8, isso no caso depois de Cristo, porque no século 7 vai surgir o Islã, e aí o Islã vai chegar até onde a religião ela era predominante, e aí vai acabar fazendo essa substituição com a queda do Sassanida, né, do Império Sassanida. Então, o zoroatrismo ele tem algumas crenças, né, que alguns estudiosos eles vão fazer uma associação, dizer que essas outras religiões acabaram absorvendo essas ideias ou essas doutrinas. Por exemplo, o zoroatrismo ele acredita na imortalidade da alma. O zoroatrismo ele tinha a ideia da vinda de um Messias, né? Como também a ressurreição dos mortos e o juízo final. Então, se você for para as doutrinas cristãs, você vai ver que tudo isso aqui, pelo menos essas aqui que eu separei, elas compõem também a fé cristã, que a alma é imortal, que viria o Messias, no caso do cristianismo, o próprio Jesus, né? E na crença na ressurreição dos mortos e no juízo final. Então, alguns estudiosos, né, acreditam que algumas dessas características do zoroatrismo acabaram influenciando tanto o judaísmo como o maniqueísmo, quanto também o islamismo. Então, eu recomendo que você aprofunde os estudos, né, com referência ao zoroatrismo. Isso aqui é somente para você ter uma noção do que é a religião, do que ela crê, né, e como se desenvolveu, né, a partir de um combate a uma nova ressignificação, um novo olhar sobre a religião que existia na época, né, uma religião politeísta para uma religião monoteísta. Isso nós vemos que na crença em um único Deus, Aura Madais, né? Então é isso, eu espero que vocês estejam gostando do canal, estejam gostando dos vídeos que está sendo produzido no canal, voltado para a educação religiosa e teologia, essa conexão entre ciência e teologia e ciência da religião. Se você não é inscrito no canal, peço que inscreva, dê seu like, compartilhe o vídeo, né, com outras pessoas. Se você já conhecia a religião, faz algum comentário, faz algum acréscimo, acrescenta aí nos comentários, né? E também comenta aí como é que se você já é um inscrito no canal, como você tem visto o canal, e traz aí o seu comentário, o que você gostaria de ver, o que você gostaria de aprender sobre alguma outra religião ou algum termo voltado para a ciência da religião e teologia. E a gente vai estar produzindo aqui com muito carinho para que você possa a cada dia mais conhecer mais sobre a cultura religiosa. Então é isso, até o próximo vídeo.